discernimento sobre o mundo, ela não tem total clareza das coisas, então ela sente que pode ter alguma coisa esquisita, mas às vezes ela nem sabe como nomear. Então também o papel do adulto que está nessa cena e que não necessariamente é quem está cometendo a violência, para estar com o ouvido alerta, né? Hoje em dia, muitos casos que a gente vê também, anunciados, enfim, as crianças, às vezes, elas se sentem até culpadas, né? Porque, às vezes, o próprio agressor coloca a criança naquele papel, ou de mentirosa, então elas têm esse sentimento também, né? E, às vezes, tem muito uma situação de ameaça, né? Se você contar para alguém, eu vou fazer isso, eu vou te dar alguma punição, eu vou machucar alguém que você gosta. Quer dizer, as cenas de violência, elas são cenas. Tem toda uma rede de coisas e de ameaças que vão acontecendo e de medo para que aquilo vá se mantendo no segredo, no sigilo, no silêncio, né? Então, a tarefa é romper o silêncio. Exatamente. E mesmo quando não acontece no seio familiar, quem tem, né, quem comete a violência é uma pessoa que tem uma proximidade, que mesmo de fora é uma que a criança tem contato e que se aproxima e utiliza dessa ligação, vamos dizer assim, para ameaça. Olha, não fale que eu posso prejudicar os seus pais, vai ser você falando a sua verdade contra a minha, né? Ou então existe uma troca, né, no desejo aí, a criança gosta, né, de algum determinado objeto, ou até mesmo alimento, oferece para criar esse vínculo de dependência. Meio que seduzindo a criança ali, né? Exatamente, nessa construção dessa sedução aí para participar mais intimamente e ter como interferir e influenciar nas relações dela, inclusive com a família, e dizer, né, das questões que estão acontecendo. Gente, hoje, assim, essas instituições assim, públicas mais próximas assim, às famílias, a gente pode dizer que é o CRAS, né? Que está ali mais perto, o CREAS, o PSF, os postos de saúde da família, as escolas também. Como que essas instituições elas têm sido preparadas para lidar com isso também? Esses agentes, inclusive, têm sido preparados? Então, a gente tem trabalhado num fortalecimento da rede de proteção da criança e adolescente e dialogando com todos esses atores para que, identificando situações, né, façam encaminhamento para os órgãos de proteção, encaminhem para as promotorias, Ministério Público, Conselho Tutelar, delegacias. Nós estamos falando de uma Minas Gerais muito grande, então, onde não tiver toda essa rede protegida, vai ter um desses órgãos. Mesmo no interior do estado, nas cidades menores, a gente pode dizer que tem, Eliane? Mesmo no interior, você vai ter um desses órgãos de proteção à criança que vão acolher e, principalmente, os equipamentos de saúde, assistência, educação, também conhecendo esse fluxo. E lá não tendo, tem o Disque 100, né? Utilize do canal de denúncia, que é anônimo, para que essa informação chegue dos órgãos de proteção, para romper esse ciclo de violência. É importante que o profissional entenda e conheça esse fluxo. Eu vou falar, né, do lado do profissional, assim. Porque às vezes o profissional se sente sozinho, ele se depara com uma cena. Vamos imaginar que eu sou uma enfermeira que fiz um atendimento de uma criança e percebi uma situação de violência. Individualmente, eu quero fazer uma denúncia e às vezes eu não sei como, e eu quero interromper aquilo, mas eu também não quero me expor, porque eu posso ter medo daquele agressor, que pode ser o meu vizinho. Então, é importante cada vez mais que os profissionais conheçam os fluxos nas instituições e que as redes nas instituições sejam fortes, para que cada profissional individualmente não fique exposto, nem fragilizado e nem com medo. Então, ele precisa de saber, ele percebendo com quem ele pode contar e qual a rede que ele vai fazer a denúncia, porque não precisa de ser uma coisa nomeada. Fulano denunciou, não. O setor de saúde denunciou, o setor de educação denunciou, a rede de proteção denunciou. Isso faz com que o profissional se sinta mais seguro para fazer a denúncia, né? E o trabalho de formação de profissionais, o trabalho de articulação de redes é exatamente para que as instituições tenham essa força e a rede de proteção esteja articulada para que cada profissional, ao perceber uma cena, não tenha medo de denunciar, não tenha medo de colocar aquela informação no fluxo. Exatamente. E também o trabalho com as famílias, né? Com a comunidade. Então, é dever de todos nós, né, virmos a situação de violência, fazer a denúncia. Então, é importante a gente, sempre que tem um momento de encontro com a comunidade, com famílias, falar sobre o tema, falar sobre o assunto e da importância de fazer uma denúncia que ela pode ser anônima
e que, mais importante ainda, que a criança e adolescente está em desenvolvimento e ela necessita de uma proteção para esse crescer saudável. Bom, a gente está falando aí sobre esse aparato para formar esses profissionais. Nós vamos ver agora como anda aí o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes ao redor do mundo. Uma empresa britânica que fornece serviços de previsão e consultoria por meio de pesquisas e análises avaliou como 40 países têm respondido a essas violações. Um dos principais pontos destacados, né, é que tais questões, gente, elas são globais e independem da situação econômica do local. O Brasil aparece aí, como vocês estão vendo, na 11ª posição no ranking de luta contra o abuso infantil. O primeiro lugar aí é do Reino Unido. E aí, gente, olhando esses países aí, olhando esse ranking aí de luta, né, contra o abuso infantil, o que a gente pode dizer? Os que estão, a gente está numa posição, eu estava conversando aqui com as meninas antes de começar o programa, numa posição boa ainda, né, como avaliação boa ainda, mas o que esses outros países, Reino Unido, Suécia, Canadá, por exemplo, eles têm esse diferencial, assim, para estarem aí nessas posições mais privilegiadas desse ranking? É a atuação com política pública, uma discussão com uma história maior? É uma construção do sistema de garantia de direitos que ele vem com a Constituição de 88 e o ECA de 89. O ECA agora, esse ano, completa 30 anos, então começamos a falar, a organizar o sistema de proteção da criança em 89. Então, ainda é uma construção muito recente em termos de histórico e acredito que seria nesse sentido. E esses outros países, possivelmente, até pela própria história de não terem sido colonizados, de terem uma outra estruturação das políticas públicas pela história, né, a história deles mesmos, acho que permite que esse sistema de garantia de direitos já esteja num patamar que a gente já caminhou muito e continuamos caminhando, né, mas que a gente ainda tenha como mais ir para frente. Exatamente. A gente tem legislações muito fortes, muito claras. No entanto, a aplicação e a utilização do Estatuto, por exemplo, ela ainda a gente ainda tem que romper com muitos paradigmas de acreditar que é uma legislação forte que vem para proteger a criança e o adolescente. Quando você fala dessas dificuldades aí, desafios na aplicação, o que seria de fato na prática? De entender que a criança e adolescente, por exemplo, é prioridade absoluta. As políticas para criança e adolescente de proteção tem que estar na primeira linha do financiamento nos municípios. A organização dessa proteção nos municípios, de qualificação de rede, oferta de serviços, de políticas públicas, devem ser prioritárias. E a gente não tem essa realidade, né? Vamos para o intervalo? Um intervalo rapidinho, tem o pessoal participar com a gente, quiser mandar alguma pergunta. Nosso telefone está aí na sua tela, o 31 982 72 7293. A gente volta já. Rede Minas. Um encontro com o mundo da cultura e da educação há 35 anos no ar. 24 horas de programação, diferentes formatos e estilos, ampla cobertura jornalística e espaço para produção independente. Mais de 50 emissoras parceiras em todo o estado de Minas Gerais. Rede Minas, seu lugar, seu mundo. Quando apareceu o Patofu, a TV Minas era algo com que a gente podia contar. Era algo tipo assim, não, você fazer uma banda em BH é legal porque tem isso aqui. Pode fazer um vídeo, vai rolar lá. Tem amigos ali, tem gente que vai entender o que você está fazendo. Cultura. Liberdade, eu acho. Pelo menos até agora foi. Espero que continue. Amém. Diversão, diversidade e delírio. Diariamente levamos até você as notícias da sua cidade, do seu estado.
entrevistas e a repercussão dos fatos em 2 edições diárias. Jornal Minas, de segunda a sexta, 12h30 e 7h30 da noite. Estupro, exploração sexual, assédio, pornografia infantil, crimes sexuais cometidos contra crianças, que são realidade na vida doméstica, principal, na verdade, ambiente desse agressor. Segundo os números do Ministério da Saúde, 2/3 dos episódios registrados em 2018 ocorreram dentro de casa. Em 25% dos casos, abusadores eram amigos ou conhecidos da vítima. Em 23%, o pai ou padrasto. Estamos fazendo essa discussão hoje com a Ana Cláudia Eutrópio, psicóloga doutora em educação para crianças, e Eliane Quaresma, coordenadora de políticas para crianças e adolescentes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. A gente abre o bloco aí com esse vídeo, mostrando alguns desenhos de crianças, que o desenho pode ser um sinal, por exemplo, quais outros sinais quem está perto, quem está dentro de casa, a escola, pessoas próximas podem observar que essa criança dá quando ela está sendo abusada. A gente precisa de pensar o que se espera de uma criança. Espera que uma criança brinque, que uma criança interaja com o mundo, que ela tenha abertura, que ela tenha alegria, né? A criança, não estou dizendo que todas as crianças são assim, porque também tem crianças que são mais tímidas, que são mais quietas, mas o que a gente observa quando há uma mudança de comportamento? E a gente quem está acompanhando a criança sempre observa na hora em que ela para de comer, ela começa a ficar mais quieta, ela muda o estilo de desenho, né? O vídeo mostra os desenhos, eu acho que os desenhos é importante que tenham profissionais treinados para olhar, eu não acho que dá para a gente começar a fazer uma caça às bruxas, vamos ficar olhando os desenhos o tempo inteiro, porque eu acho que isso tem um lado que pode ser pior, no final das contas, porque essa discussão da violência sexual, ela acaba, às vezes, gerando um pânico e as pessoas, às vezes, param de confiar nas outras. Eu também não acho que dá para a gente ir para um extremo de que ninguém mais é confiável, que a gente tem que estar alerta o tempo inteiro, porque também vira uma paranoia que, na verdade, não protege. Ela desprotege porque ela também levanta a paranoia. Eu acho que a gente tem que estar atento, com um olhar atento àquela criança, observando as mudanças de comportamento, acompanhando longitudinalmente, né, assim, ao longo do tempo, percebe mudança e tá claro, observando o contexto também. Exatamente. Às vezes ela apresenta situações de medo, né, um comportamento assim brusco, e situações de medo em estar em determinados locais ou com determinadas pessoas, né? Existe uma questão que a gente dialoga muito, quando a criança não quer ficar abraçando, beijando, e a família tem sempre, fulano, vai, abraça e beija. Não gosta do toque, às vezes, não gosta do toque, e normalmente, né, o senso comum fala, não, abraça e beija. Então, assim, não estou dizendo que é para a gente banalizar quando isso acontecer, mas prestar atenção e sempre dialogar, né? A criança ela vai dialogar com você, ela vai ter as dúvidas, ela vai perguntar. É importante que você responda sempre para que ela entenda, né, a situação e principalmente que ela se conheça e fale dela e das questões do corpo dela com aquela pessoa que ela tem uma relação de confiança, que é a mãe, o responsável. Você falou em dialogar com a gente, Eliane, de falar sobre a sexualidade, cada vez mais a gente tem que se convencer de que não deve ser um tabu falar sobre sexualidade, porque se a gente não fala também, a criança acha que aquilo não é um assunto para se falar e acaba não contando essas questões, ainda é um tabu falar sobre sexualidade. E traz para ela uma curiosidade que ela vai buscar,
saciar essa curiosidade de outras formas, às vezes de formas indevidas. A gente tem aí, né, o meio, a internet, com várias crianças bem pequenas já têm acesso e a informação não chega da forma que deve chegar, né? Então, assim, eu sempre faço essa defesa. Vamos conversar. Perguntou, teve dúvida. Por mais difícil que seja para o adulto falar, mas falar sempre a verdade com a criança. Eu acho que a gente tem que estar... A família tem um papel, claro, um papel central nessa educação da sexualidade em casa, de aprender a nomear as partes do corpo, de lidar com eu falo que às vezes em família tem muito estímulo ao segredo, a criança tem que distinguir assim, o que é, eu não posso contar porque vai ser uma surpresa do que é um segredo que você não pode contar. Então, ajudar a criança a perceber o que essas diferenças em relação aos segredos. E são papéis da família, responder sobre as partes do corpo, sobre, né, que tem uma coisa. Mas também tem as outras instituições que precisam de abordar o tema. Então, é preciso que a escola fale, é preciso que a saúde fale. E aí, na saúde, pode ser nas oficinas dentro das unidades de saúde e na formação dos profissionais. Os CRAS, né, o Centro de Referência de Assistência Social, eles são um equipamento que está nas comunidades, que faz rodas de conversa, que fazem oficinas, que as famílias estão lá transitando. Então, esses temas precisam de aparecer para que eles não sejam colocados nesse lugar do que não pode ser dito. Pode ser dito, pode ser dito. Isso significa que nós vamos falar com a criança de qualquer jeito? Com qualquer linguajar? De qualquer forma? Não. A gente está falando de uma educação em sexualidade feita com responsabilidade, né, de uma forma adequada para cada idade, para que, de fato, proteja essas crianças. Ana, inclusive, tem uma pergunta aqui para você agora, da Patrícia Marques, aqui de Contagem, que ela quer saber o seguinte: qual que é a idade adequada para se falar com a criança sobre sexualidade e como introduzir o tema? A gente estava conversando aqui no intervalo, eu e a Eliane, a gente estava dizendo quando a criança pergunta, né? Eu acho que a criança, no momento do desfraude, em que ela começa a ter um contato com o próprio corpo de uma outra maneira, ela começa a ter umas primeiras curiosidades em relação às diferenças corporais. E ali já é um momento de começar a se discutir sexualidade, né? Então, a criança tira a fralda normalmente entre 2 e 3 anos, né? Isso significa que nós vamos estar falando de sexo? Não. Falar de sexualidade é falar de uma série de assuntos que já estão ali. Então, a criança começa com a curiosidade sobre o próprio corpo, sobre as diferenças corporais entre meninos e meninas. No momento em que ela vai para a escola, e aí o uso dos banheiros nas escolas, isso também gera outras perguntas. A gente tem que ir respondendo, numa linguagem adequada, na medida do que a criança pergunta. A gente não precisa de dar uma explicação lá. A gente vai na medida do que a criança pergunta, no tempo dela, na linguagem que ela dá conta. A gente tem livros de literatura que ajudam nessa mediação para famílias que às vezes não têm o repertório para comunicar. Às vezes você lê uma historinha e ali naquele livrinho tem alguma coisa que te ajuda a falar. Né? Temos vídeos também, tem muito vídeo produzido. Muito vídeo bom. Tem vídeo infantil, a gente está pesquisando aí no YouTube, por exemplo, tem muito vídeo infantil. No site da Unicef, da Child, também você pode entrar, que tem vídeos que falam na linguagem clara, né? De uma forma lúdica com a criança orientando. Então, assim, tem muito material para auxiliar a família, a escola, para fazer esse trabalho. Gente, bom dia, meu nome é Rômulo Dias de Oliveira Barro, eu sou pedagoga e minha pergunta é a seguinte: a quem interessa a ignorância ou a desinformação das crianças sobre possíveis situações de abuso? Profissionais da educação podem e devem contribuir com a educação dessas crianças, uma vez que abusadores quase sempre estão no círculo familiar. O que vocês dirão aí para o Rômulo Dias? É isso aí. Não desiste, continua, transgrida, faça. Temos que continuar fazendo e vamos continuar. Fortalecendo aí, né, esses locais de denúncia e principalmente fortalecendo os professores, quem está rotineiramente na sala de aula com a criança, como acontece na família. Então, é um lugar de fortalecimento, de diálogo e falar e colocar no tema sempre para conversar. Gente, mudar o nosso olhar, até mudar o nosso próprio olhar sobre a criança e adolescência ajuda nessa questão para a gente não naturalizar a violência como às vezes a gente naturaliza, né? A violência, o tapa, as palmadas. O que vocês pensam sobre isso?
O Estatuto da Criança e Adolescente, né, que ele é recente, ele traz uma visão sobre crianças e adolescentes como seres em desenvolvimento, que devem ser protegidos. Isso ainda não é uma visão que é incorporada em toda a sociedade. Ainda há uma visão de que bater educa, de que a gente tem que corrigir, de que tem que colocá-lo de uma determinada forma. E às vezes a criança e o adolescente estão com vários dos direitos não respeitados e se espera que ele tenha o desenvolvimento. Então, e essa coisa da violência como uma coisa... Eu escutei uma história, vou contar essa história rapidinho. Eu escutei uma história uma vez de violência sexual que eu acho que diz dessa naturalização. Era uma história numa cidade muito pequena, que era um pai que cometia violência sexual com a sua filha e que ele falava assim, eu plantei, eu colho. E aí você via uma naturalização daquele corpo daquela menina como dele. E isso a gente vai vendo como essas naturalizações. Eu não respeito a criança e adolescente como um sujeito de direitos que tem sua vida, que tem sua trajetória, e não como uma propriedade da família, não como uma propriedade, é algo que ainda precisa de mudar para que, de fato, crianças e adolescentes tenham seus direitos respeitados e que consigam, né, viver de uma forma plena, feliz, desenvolver, crescerem. Nesse sentido, o ECA ele vem rompendo com o paradigma, né, do Código de Menores, onde aquele tempo a criança, o adolescente era tido como aquele que tinha um defeito, o desajustado e que era necessário tirá-lo do convívio com a família e a comunidade para que ele fosse corrigido, né? Então, não tinha aquele entendimento que a criança, que o adolescente, ele era um ser em desenvolvimento, que todos nós somos responsáveis por isso. Não, né? Ele não tinha não tinha direitos garantidos, né? Não era reconhecido enquanto sujeito de direito, como pessoa que as políticas públicas teriam que ser pensadas para ele, e não que ele era o problema da sociedade, né? Então, assim, é muito recente essa quebra de paradigma, e a gente ainda encontra muito isso na nossa cultura, né? Inclusive na cultura familiar, ali, de entendimento do lugar dessa criança, desse adolescente. Por isso que é uma discussão de toda a sociedade, não é só da família, não é só das escolas, é de todos nós. Todos nós. Sim, é isso. A gente queria agradecer pela participação aqui hoje com a gente. Muito obrigada, viu? Nós agradecemos a oportunidade de estar aqui. Ótimo dia para vocês. Obrigada a você também pela companhia, pela participação. Amanhã a gente está de volta às 9 da manhã. Um ótimo dia para você. Meus cooperinhos, domingo é dia de arrumação, dia da jardineirinha Corretrejo. Na bagagem, 30 anos de história, arte e cultura. Na programação, convidados especiais com muita música, poesia e boa prosa. Assunta Brasil. Arrumação, domingo, 10 da manhã.